Eu não venho aqui passar para vocês nenhum modelo pronto, porque a gente ralou para caramba, não é fácil, inclusive porque eu não sei se, eu acho que merece eu apresentar como é a rede do Rio de Janeiro. Eu falo em nome da Prefeitura do Rio de Janeiro, e que lá a gente funciona, a gente só tem, a Prefeitura só é responsável pelo fundamental. Né? Então, creche, educação infantil, primeiro segmento, segundo segmento, fica de responsabilidade da Prefeitura do Rio. E o governo do Estado fica com o ensino médio. Tá? Então, a gente, por conta dessa divisão, a gente tem a maior rede de educação pública da América Latina. A cidade, não é o Estado, o Estado de São Paulo, com certeza, tem mais. Mas a cidade do Rio de Janeiro tem a maior rede, tem menino pra caramba. Como tem menino. E o Rio de Janeiro, vocês devem saber, tem o metro quadrado mais caro do mundo. E como é que a gente vai fazer escola em horário integral com tanto menino nascendo e com tão pouco espaço para a gente fazer escola integral? Na hora que a gente tem, por exemplo, 600 alunos estudando de manhã e de tarde a gente tem 600 alunos estudando na tarde, no mesmo número de salas, na hora que essa escola vira de horário integral, 600 meninos têm que ir para outro lugar. Onde? Não tem. Então, é um processo, tá certo? E eu não vou trazer aqui para vocês um modelo pronto dizendo assim, isso aqui é o que deve ser feito. Porque a gente também não tem esse modelo pronto. Tá? Então, a gente tem algumas atuações que a gente fez para começar a trabalhar no processo da expansão de horário, contraturno, porque a gente não consegue, em tão pouco tempo, transformar uma rede tão grande em todas as escolas de horário integral. E a gente, em 2009, não sei se todo mundo lembra, a gente teve um IDEB, teve uma prova Brasil, em novembro de 2009, cujo resultado sai um pouquinho depois, um semestre depois, em 2010. A gente percebeu que tudo que a gente tinha feito para o primeiro segmento, né, do primeiro ao quinto ano, repercutiu, mexeu, e a gente viu que teve um ganho, um crescimento. Mas o segundo segmento, adolescente, a gente não conseguiu o que é tão igual, tão parecido como o primeiro segmento. Então, a gente resolveu se debruçar, não apenas para olhar essa questão da educação integral, e não estou falando de tempo integral, escola em tempo integral, estou falando em educação integral, mas com um foco muito direcionado para o adolescente, que era o nosso maior problema. É só no Rio de Janeiro que tem esse problema com adolescente? Deixa eu ouvir a Bahia. Somos iguais, né? Não? Tem problema não com adolescente? No Rio, o adolescente, por conta da nossa situação, com muita favela, com muita violência, com muito tráfico de drogas, com muita milícia, o adolescente é o alvo mais cobiçado da pobreza, da violência, do traficante, da prostituição, do trabalho escravo, de absolutamente tudo, e é quem vai embora. Quem evade, porque precisa sustentar a família. Eu tenho aluno de 15 anos que ele é arrimo, ele sustenta uma família de 5 pessoas. Não pôde ficar na escola de horário integral, porque ele disse, se eu ficar, minha família morre de fome. Não é a família, ele casado, tendo filho, não. Ele é filho e a mãe não tem problema, etc, etc. Além disso, os traficantes estão aí, a violência está aí, a pobreza está aí, e ele é o alvo. Então, a gente focou muito na adolescência, tá certo? E começamos a trabalhar. E nos debruçamos, depois, em 2010, exatamente quando saiu o resultado desse IDEB,
lá nas nossas discussões, sim, chegamos à conclusão que é uma possibilidade. A outra possibilidade é criar escola com horário integral, com mais tempos de aula, mais tempos de português, mais tempos de matemática, mais tempos de ciência, mais tempos de educação física, mais tempos de inglês, porque são opções. Onde que a gente vai reforçar o currículo? Vai aumentar a carga para quais focos, quais interesses? Então, o Rio de Janeiro tem uma Copa do Mundo batendo na porta, como vocês, e tem uma Olimpíada em 2016 batendo na porta. Então, vamos embora. Tem um mar de trabalho aí, uma possibilidade de trabalho nesses dois grandes eventos de esporte. Então, vamos começar a aumentar a área, o tempo de menino em educação física, para começar a trabalhar os futuros atletas, né, de Olimpíadas e etc. E o mercado de trabalho também para esses adolescentes. Estão lembrados que a gente focou na adolescência? Eu vou falar sempre nela aqui. Então, é isso sim. É criar atividades no contraturno fora da escola? Também é uma possibilidade. É criar uma escola com horário integral, com mais tempos de aula, né? E atividades eletivas de livre escolha do aluno para trazer o interesse para ele dentro da escola? É isso também? É também. É criar atividades no fim de semana e nas férias fora da escola? A gente percebeu, porque a gente fez um mapeamento, que o período de férias é um problema. A gente tem sempre que recomeçar tudo de novo no ano seguinte, porque tem fragilidade. Então, se a gente conseguir, alguns pontos, implantar algumas atividades em férias, planejar algumas atividades nas férias, a gente tem um ganho em algumas habilidades, em algumas competências necessárias para os meninos. E, por último, é envolver famílias e comunidade nas atividades educativas dos alunos. Chegamos à conclusão que sim, que era importante, porque eu ouvia, todos nós ouvimos, e vocês mesmos, eu olhei e contabilizei que tem várias pessoas professores da prefeitura, professores do Estado, 3 da universidade, heróis, né? A gente vive namorando a universidade, né? Mas 3 vieram aqui, tá? Então, vocês devem saber o quanto é difícil trazer a família para dentro da sala de aula, o quanto é difícil, as famílias olham as escolas muitas vezes como depósito dos seus filhos. É verdade, no Rio é assim, aqui eu acho que não, mas enfim, no Rio, as famílias veem que os filhos têm que ficar na escola porque é seguro, e é verdade, mas não se preocupam, tá certo? Eles se acham, a autoestima de uma família, das crianças, dos meninos, se acham tão incompetentes e incapazes por não terem estudo, que não veem que eles têm uma grande possibilidade de dividir alguns aprendizados, algumas experiências que eles têm com a gente, tá? É um conjunto, o quebra-cabeça tem que se encaixar com essas poucas peças, são só um quebra-cabeça tão pequenininho, 6 pecinhas só, mas isso são os nossos olhares, as peças fundamentais para a gente começar um plano. Aí aparece um segundo desafio, né, para a cidade do Rio de Janeiro. Como implantar a educação integral na maior rede de escolas públicas da América Latina? E eu vou botar aqui números para vocês verem o desespero. Nós temos 1.075 escolas, só a cidade do Rio de Janeiro, não é o Estado, tá? Cerca de 700 mil alunos. Esses dias eu fui fazer uma apresentação do nosso programa lá no Mato Grosso do Sul. A cidade de Campo Grande, a capital, tem 700 mil habitantes. Eu falei, pois é, o Rio de Janeiro tem 700 mil habitantes de menino. Só menino. É uma capital de meninos, tá? Nós temos cerca de 42 mil professores, cerca de 350 mil alunos adolescentes, ou seja, quase 50%. A gente fez um estudo e descobriu que
A pirâmide, o IBGE nos ajudou, o censo nos ajudou, informando que os nascimentos nossos, os nossos cogumelinhos estão diminuindo. Os nascimentos estão diminuindo no Rio de Janeiro. E, com isso, a pirâmide se achatou, a pirâmide demográfica, e a gente tem adolescente pra caramba, muito vulnerável, muito complicado, e que não gosta da nossa escola, lá do Rio. Aqui na Bahia deve ser diferente, com certeza. Mas lá no Rio, os adolescentes não gostam do modelo de escola que existe até então. Então, como fazer para que esses adolescentes gostem da escola, para ficar 8 horas numa escola? Né? E o maior problema que a gente tem no Rio de Janeiro, que eu já falei, a gente tem pouca área para construir, é uma cidade já adensada, as áreas mais livres estão muito distantes, tem áreas novas, obviamente, Campo Grande, Santa Cruz, Barra da Tijuca, e por aí vai, mas aí é muito distante, e os terrenos que tem nas áreas que nos interessam, porque tem mais gente, população, é muito caro. Então, a gente está, segundo momento da Prefeitura do Rio, nesse segundo mandato, é a construção de 270 novas escolas até 2016, para cobrir a nossa falta. Então, tá um tal de comprar fábrica já velha, abandonada, galpão, porque não tem terreno livre. Esse é o nosso grande desafio. Tá? Um segundo desafio, então, bom, já que a gente tem as pecinhas, né, para serem trabalhadas, a gente já sabe quais são os nossos problemas, vamos organizar a rede. Então, a gente criou alguns programas setorizado, com número fixo de escolas, com características interessantes. Então, o programa Escolas do Amanhã são as escolas, que são 155 escolas, que estão em área conflagrada. Violência braba, ou ainda escolas que já passaram pela pacificação. A polícia já tomou o comando, já tem o PP, etc., etc., mas há ainda muito a fazer, porque existe uma sequela. Uma sequela no aprendizado, no desenvolvimento cognitivo da criança, em função da violência diária, constante, desde o nascimento. E não falo só da violência da bala traçada, do míssil, da rajada, da falta de dormir, porque um dos grandes problemas das crianças de área conflagrada é não conseguir dormir 8 horas por dia, porque a bala está comendo solta de noite. Então, tem também o problema da fome, da miséria, que isso tudo atrasa o seu desenvolvimento. Então, 155 escolas estão nesse programa Escolas do Amanhã, em que aprender é um desafio pela condicionante social e geográfica. Ok? Criamos também escolas de turno único, ainda não são todas, mas maciçamente para o primeiro segmento, para as crianças até 5º ano, e que funciona de 8 às 15. A gente criou um grupo, tem cerca aí já de umas 100 e poucas escolas em turno único. E criamos o programa Ginásio Experimental. Na logomarca não tem a palavra experimental, porque a nossa intenção é que todas as escolas virem ginásios experimentais, ginásios cariocas. Então, existe um grupo pioneiro de, atualmente, 28 escolas que atendem só o segundo segmento. Não tem criancinha, só tem o adolescente, justamente porque a gente queria experimentar todas as práticas, tudo quanto foi informação de que tinha êxito em algumas práticas, e literalmente a gente roubou e copiou tudinho. Sem nenhum problema de dizer, a escola nos Estados Unidos, Culofuan, não sei o quê, tem um modelo assim, oba, vamos embora lá copiar tudinho e botar um tempero carioca, tá certo? Ah, Pernambuco está fazendo, beleza, Pernambuco, vamos olhar lá, vamos copiar tudinho. Tempero carioca, mexer, e aí com isso a gente gerou um grupo de
28 escolas, começou com 10 em 2011, em horário integral, de 8 às 16, com possibilidade do aluno ficar até às 17 horas, se ele quisesse, aberto. Mas é firme o currículo de 8 às 16. Tá? Além disso, quer dizer, organizando a rede, além disso, a gente tem mais algumas parcerias importantes que eu quero dividir com vocês. Essa primeira área aqui, vocês devem conhecer. Né? Mais Educação, todo mundo conhece. Parceiraço, olha, dá para fazer um caldo com Mais Educação. E em escola de horário integral, em escola de horário parcial, e aí eu vou dar umas dicas. Essa é a minha função hoje aqui, ver o que a gente descobriu de bacana nessas parcerias para dividir com vocês. PDE e PDDE, ele não dá professor para fazer oficina de contraturno nem nada, só tem 5 minutos, ela está aqui com o placar, vou correr. Tá? Mas eles nos dão uma parceria bacana para a gente fazer gestões legais desse dinheiro com formações com professores. E o Atleta na Escola, não sei se vocês conhecem esse programa, muito legal também, dá uma maior ajuda, é do MEC. Então, acessem lá para vocês verem. E super importante abrir para esse monte de parceria que está aqui, mas busquem mais. Com as universidades, com a Federação das Indústrias, com o SEBRAE, com não sei mais o quê, com fundações. Vão atrás, independência, a própria escola, não sei se o governo da Bahia permite isso, mas busquem isso, das próprias escolas fazerem as parcerias, né, locais, nacionais, internacionais, para vocês terem uma diversidade de apoio e de ideias.